Hoje eu tenho o prazer de conversar com Evelyn Lima. Evelyn, seja bem-vinda. A Evelyn é economista de formação, especialista em gestão portuária e cadeia de suprimentos, com mais de 15 anos de experiência na área, a maior parte desse tempo dentro da Santos Brasil, a empresa que opera o maior terminal de container da América do Sul. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada, Muito bom te Mariana. ter aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Evelyn, você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar à posição de gerente executiva de planejamento de operações portuárias? Quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo de sua carreira e como você superou eles? Vamos lá. Eu me formei em 2010, né, na faculdade de economia. Mas um ano antes eu entrei num processo de estágio aqui mesmo dentro do terminal, né, da Santos Brasil. E esse processo de estágio, ele previa formar planejadores para as operações. Então, foi ali praticamente 9 meses ali aprendendo cada parte, cada processo dentro do terminal. E no final do processo eu passei e garanti uma vaga, né? Então, a vaga que eu entrei, né, o meu início de carreira dentro desse universo da logística portuária foi como planejadora de pátio. Então, ali você tem a atribuição de um sistema, né, que chama TOS, que é o Terminal Operational System. É ele que auxilia os planejadores de pátio, de navios, a organizar, né, todos os containers dentro do pátio, dentro de uma lógica de segregação, para realizar as operações de embarque e descarga dos navios. E aí eu iniciei nessa cadeira, era uma atividade de turno, né, que a gente roda 24/7. Dali eu fui promovida para planejadora de navios. E aí eu tinha uma realidade totalmente diferente, né? Que eu trabalhava alocando e segregando carga no pátio para embarcar nos navios. E aí agora eu tinha que pegar esses containers que estão no pátio para levar para o navio. Então existe uma lógica também de sequenciamento e alguns padrões ali de performance para você poder trazer mais agilidade para as operações. Depois dessa operação, dessa passagem, né, ali no planejamento de navios, fui convidada, né, para ser gestora de turno. Então passei a ser coordenadora de operações, onde eu comandava um dos turnos ali 24/7. Então toda a responsabilidade de controlar a operação de navios, questão de gates e de pátio, né? Então você tem dentro de um turno praticamente, vamos dizer assim, 100 motoristas de conjunto transportador, você tem ali de 10, 9 operadores de portainer, você tem operadores de stacker, você tem líderes e supervisores, né, que atuam dentro das operações, você tem o time do centro de controle operacional. Então, você tem ali algumas prioridades que você precisa seguir, você tem que estar enxergando a todo momento os gargalos operacionais que estão acontecendo para você poder desatar esses nozinhos e deixar a operação fluir, sempre com uma visão de um ambiente muito seguro, né, para que o time possa realmente entregar um bom resultado para a companhia e todos estarem em sua integridade física. Então, eu passei ali cerca de 1 ano e meio dentro dessa cadeira, quando decidiu-se que dentro do terminal era importante a gente ter uma cadeira olhando só um pouco mais para frente, que seria o coordenador de planejamento, e uma atuando ali no tempo real, né, do dia a dia operacional. Então foi quando me convidaram para assumir essa cadeira de coordenação de planejamento, aonde a minha responsabilidade estava em enxergar a quantidade de recursos para a gente poder fazer uma operação a cada turno de 6 horas. Então, a cada turno de 6 horas, baseado na quantidade de navios, na quantidade de movimentação que você tinha em cais, quantidade de movimentação que você tinha para receber dos gates, né, que é a parte rodoviária, quantidade de movimentação que vinha de ferrovia, entre outras atividades que acontecem no terminal, que não é só o embarque e a descarga dos navios, né, que é posicionar um container para a Receita Federal checar, pendências ou passagens que são necessárias, né, em escaneamento desses containers, entre outras atividades que precisam ser feitas.
qual é o dimensionamento de equipamentos e pessoas que você precisa a cada turno, né? E a gente sabe que nem tudo é perfeito na vida, né? Nem tudo a gente não tem tudo que a gente quer, né? Então, muitas vezes você falava assim, olha, para operar 3 navios eu vou precisar de 9 portainers, vou precisar de X carretas, Y equipamentos de grande porte, RTGs no caso. E aí chegava a manutenção para você e falava assim, mas eu não vou ter, né, essa quantidade de carretas, eu só vou ter essa quantidade, eu só vou ter essa quantidade de RTGs porque eu preciso parar para preventiva, ou porque o equipamento quebra mesmo, então a peça não chegou ainda. E aí você fala, mas como é que eu vou fazer essa operação sem essa quantidade que eu estou pedindo? Essa é a ideal, né? E aí é a vida real, né? Então, como trabalhar nessa vida real, como é que conduz, aonde você tira, né? De qual operação você vai tirar a produtividade ideal para você colocar numa outra mais prioritária. Então, a gente trabalha nesse trade-off assim 24 horas e esse é o maior desafio que existe dentro de um complexo terminal portuário. Então, dentro da cadeira do planejamento operacional, por mais que você fale planejamento, que as pessoas pensam assim, ela vai lá, coloca lá numa planilhinha tudo que precisa e vai embora para casa sossegada, né? Só planeja, né? Exatamente. E não, né? A realidade ela é muito mais dura, né? A realidade é que nem sempre você vai ter todos aqueles equipamentos, e de repente você tem todos os equipamentos, mas aí naquele meio do período pode acontecer algum outro problema, o navio não pode iniciar porque precisa de uma certificação específica, precisa de uma visita da Anvisa a bordo, e aí você fala, caramba, era o período perfeito para começar o navio e de repente eu tenho que parar, e os recursos que eu pedi tem mau tempo, né, que impede a entrada do navio, então você fala assim, nossa, esse navio vai trabalhar sozinho, terminal todo para ele, vou atribuir aqui esses recursos, vai descarregar na quadra A, vai sair de uma outra forma, e de repente o navio não entra porque você tem ali uma restrição de manobra por conta de um mau tempo, e você fala, nossa, eu tinha o terminal todinho para operar esse navio, e ele não entrou, fiquei com os berços ociosos. E aí você acaba de que, ao invés de você ter 2 navios nos próximos períodos, você passa a ter 3. E aí como é que eu trabalho com esses 3 navios? E aí a complexidade foi aumentando, né? Porque a gente foi aumentando a quantidade de berços, foi aumentando a capacidade, a demanda foi aumentando, e a gente vai acompanhando ali via indicadores, né? E melhoria contínua e processos de inovação para você poder fazer cada vez mais com menos. Então esse é a nossa grande o nosso grande desafio, né? É aquele problema que às vezes não tem fim, mas é para isso que a gente está aqui, né? Justamente para a gente poder trabalhar em cima desses problemas e ver o quão melhor eles podem ser a cada dia, qual o menor impacto que eles podem gerar a cada dia, que faz a gente se motivar e estar aqui todos os dias e não só planejando num horário, entregando aquilo e achando que só daqui 24 horas depois eu vou planejar de novo. Não. A gente, é um PDCA constante, né? A gente planeja, a gente controla, a gente vai desenvolvendo ali coisas que podem ficar melhores, e aí de repente não deu muito certo, volta tudo de novo, senta com o time, discute de novo as estratégias em períodos muito curtos, né? Então a cada 6 horas você tem que mudar um plano para você poder girar esse terminal. Se acontece, por exemplo, um acidente na estrada, e todo aquele fluxo de gates, né, de caminhões rodoviários que você estava aguardando para poder entrar ali de forma fracionada, fica tudo represado. E aí, quando vem isso tudo de uma vez, como é que você atende isso nos pátios? Então, no pátio, então você tem ali uma série de variáveis que torna esse negócio muito complexo. E a experiência faz a gente, a cada dia mais, ter uma visão diferenciada para as coisas. Então, eu garanto para você que num terminal de containers você não tem um dia igual ao outro. Você pode ter o mesmo navio com a mesma quantidade de carga, mas se são dias diferentes, você vai ter um pátio diferente, você vai ter uma condição climática diferente, você vai ter, de repente, algum outro problema diferente que não vai ser igual, né? Você vai ter que tomar decisões diferentes. E ao longo desses 15 anos, a gente aprende que a cada dia, a gente sabe menos, né? Então, todos os dias existem um problema novo para você poder aprender e para você poder resolver.
E isso é o que motiva as pessoas que estão dentro dessa área, né? Não é uma área muito divulgada, como, por exemplo, né, a criança ou o adolescente chega hoje para o pai e para a mãe e fala assim, eu quero ser médico, eu quero ser juiz, né, jogador de futebol, youtuber. Ninguém fala para a mãe e para o pai assim, eu quero gerir um terminal de containers, né? Eu quero ser um planejador de navios. Ninguém fala isso porque não é muito conhecido. E a Santos Brasil, ela me trouxe essa atividade, né? Ela me formou como gerente executiva de planejamento operacional e, e eu gosto muito do que eu faço. Todos os dias, quando eu acordo, que eu atravesso, né, aqui do lado de Santos, o terminal ele fica do lado do Guarujá, então a gente precisa atravessar o canal do Porto. Então todas as vezes que eu estou atravessando, eu estou olhando os navios atracados, os porteiros trabalhando ali, você já vai sabendo o que está acontecendo e aquilo é algo que está impregnado dentro de você, né? Que automaticamente você já vai passando pelas operações ali dentro do pátio, você já vai sabendo como é que está o trabalho, sabendo o que de repente está muito bom, o que de repente não está muito bom, que a gente pode tentar melhorar. E muitas vezes tem coisas que não estão muito boas e dado o cenário, e aí eu falo que a leitura dos indicadores eles são importantes, porque às vezes o indicador é um número frio, né? Mas existem cenários que parece que o indicador está muito ruim, mas você está tirando um leite de pedra ali, né, para entregar aquele resultado que pode parecer ruim, né? E são operações compensadoras, né? Então, uma operação que de repente foi muito ruim por alguns motivos, você vai lá, estuda, entende por que aquilo foi ruim, o que eu posso melhorar, qual é o plano de ação que eu tenho que atuar ali para poder fazer diferente na próxima vez que acontecer. Mas ao mesmo tempo existem operações muito boas que você fala, nossa, né? A gente realmente esperou, a gente realmente teve uma performance excelente aqui. Então são essas coisas, esses picos e vales, né? Que vai motivando a gente. Tem dia que a gente olha e a gente fala assim, nossa, não, eu quero ir embora, eu não quero mais fazer nada disso. E aí você vai para casa, dorme, quando você volta no outro dia parece que a vida te dá um presente diferente, fala assim, nossa, o que eu mais amo fazer é isso. Não quero mais largar isso. Então a gente tem assim uma emoção dentro do trabalho. A gente vive muito na pressão para que as coisas rodem bem. Então aqui a gente trabalha realmente contra o tempo. Então todo momento que você perde um pouco ali durante a operação, porque ou um equipamento quebra, ou porque aconteceu algum gargalo em algum lugar, você tem que compensar de outro lado, né? Então, você tem que se reprogramar ali. O que eu preciso fazer agora para compensar e ganhar esse tempo que eu perdi? Então, esse é o lado viciante, né, de quem trabalha em operações portuárias. Você se reinventar a cada minuto, a cada hora que tem um problema e tentar fazer diferente para você poder conseguir um resultado diferente, né? Sim. Dentro dessa questão da gestão de risco climático, né, que é o foco da I4C, acho que muito inspirado também em você e no trabalho que você faz dentro da Santos Brasil, que a gente vem acompanhando, a gente tá com essa busca assim de transformar risco em oportunidade. O risco climático, no caso, né? Que é o nosso caso da I4C. E é muito nisso, assim, né? Do planejamento que a todo tempo olhando uma determinada circunstância e como transformar aquilo ali para aquilo ali diminuir o tamanho do se for negativo, né? Mitigar o risco ou ainda transformar aquilo ali numa coisa positiva, né? Que é o que a gente vê você sempre nessa busca, agindo dessa forma, nesse tempo que a gente vem acompanhando, assim, um pouquinho o seu trabalho. Hoje, né, grande desafio da nossa área, ali dentro de planejamento operacional, a gente planeja, a gente programa as coisas e vai controlando, né? Então a gente está ali em tempo real controlando ali, minuto a minuto, hora a hora, o que está acontecendo dentro do terminal. Mas a grande complexidade e o que torna hoje a Santos Brasil ser o melhor terminal para se operar, sem dúvidas, dentro do Porto de Santos, essa capacidade de previsibilidade
que a gente dá para os nossos clientes. Então, saber a hora que você vai atracar e saber a hora que você vai sair para você se programar para os seus próximos portos, para cumprir o seu schedule, isso é realmente algo que a gente faz e a gente faz muito bem. Então, quando você fala de riscos climáticos, quando a gente pode adicionar isso, a essa expertise profissional, operacional que a gente tem dentro da Santos Brasil, colocando ali uma cerejinha no bolo ali, da gente poder falar assim, nossa, isso aqui eu posso realmente dizer que vai acontecer, porque eu tenho vamos dizer assim, um cheiro aqui, né, que pode ser que esse navio não entre, então o que eu vou fazer? Né? Então, quando eu olho na linha do iForecast, lá dentro dos insights que a gente programou, quando eu olho assim, falo, caramba, na próxima semana eu vou ter aqui um mau tempo, né? Então, isso a gente já vai se preparando ao longo daquela semana, ainda que o range, de repente, não tá ali muito claro, né? Mas a gente vai se preparando ao longo da semana para aquilo que a gente enxergou ali em 6, 7 dias para frente. Quando chega 48 horas antes daquilo acontecer, que ali a condição lá já está mais firme, ali a gente já começa a tomar algumas decisões um pouco mais arriscadas, no sentido, não arriscadas de pôr riscos, né, na cadeia ou na operação, mas de apostar em algumas hipóteses. A gente consegue construir cenários, né? Então, a possibilidade de eu ter um cenário mais otimista, um cenário que pode ser o que vai acontecer, e um cenário mais pessimista, isso coloca a gente numa situação da gente poder trocar os planos, né, o plano A pelo plano B, de uma forma muito mais rápida. A gente pensou antes para não gerar impacto. Então, quando a gente enxerga o risco, é justamente para a gente poder mitigar o impacto desse risco. Então, hoje, com a ferramenta de clima, a gente consegue somar, né, dentro dessas expertises que a gente já tem, para a gente poder construir esses cenários e poder tirar, vamos dizer assim, tirar da manga ali o plano que a gente vai utilizar. E muitas vezes não é nem o plano A, nem o B, nem o C, né? Às vezes é um plano D que a gente tem que colocar ali para rodar. Uma mistura entre os planos, né? Isso aí. Acontece. E como é que você enxerga assim, essa evolução do planejamento operacional ao longo do tempo e para os próximos anos? A cada dia mais o que a gente busca é realmente entender o que os nossos clientes precisam, né? Então, hoje o que eles precisam? Hoje eles precisam que ficar o menor tempo possível no berço, esperar o menor tempo possível quando eles chegam, né, no porto. E se eles estiverem atrasados, como é que eu consigo colocar mais velocidade para que eles possam recuperar esse atraso, né, e voltar de volta para a rotação normal deles? Então, o grande desafio aqui está em sempre estar prevendo essas coisas, né? Então, antes, no início ali do planejamento operacional, ali há 4, 5 anos atrás, a gente tinha, vamos dizer assim, 1 metro de visibilidade, né? E aí a gente foi aperfeiçoando, né? Trazendo ferramentas, trazendo insumos, trazendo expertise, treinando mais profissionais com essa visão, personalizando mais as operações e dando mais qualidade de serviço para os nossos clientes. Então, hoje a gente já tem um bom alcance, a gente já consegue enxergar 7 dias de operações, né? Quem lida com essa parte de shipping sabe o quão complexo é você, né, poder cravar ali algumas chegadas e partidas, né, num grau de 7 dias para frente. Então, a gente tem evoluído de uma forma bem exponencial, eu digo. E o futuro realmente é a gente trabalhar com inteligência artificial, né? Então, todas essas análises que hoje eu e meu time faz, que a gente utiliza várias ferramentas ali e vai acompanhando, a gente quer que alguém faça pra gente, né? Então, por que não uma inteligência artificial só nos dando os alertas para a gente poder pensar em outras coisas, né? A mais longo prazo para a companhia. Perfeito, perfeito. E falando nessa questão de futuro, como é que a Santos Brasil
está se preparando para lidar com os desafios climáticos, tanto atuais, que já existem, né, um aumento da incidência dos extremos climáticos, quanto os futuros, né, que a expectativa é que isso seja cada vez pior. Uhum. A gente tem um time, né, de gestores que a gente está sempre ali trocando muitas informações, né, seja tanto da parte operacional, mas é um time muito disciplinar, né, que comenta bastante, né, sobre essas questões climáticas. A gente entende que hoje a gente tem que estar se antecipando a todo momento, né, a gente não pode esperar acontecer para tomar a decisão, né. Então, como por exemplo, seca de Manaus, né, vamos trazer aqui esse ponto, né. O ano passado foi uma seca histórica e a gente acaba tendo um impacto, né, de volume maior para terminais e portos que estão antes, né, ali da entrada ali do rio. E como é que a gente consegue, no caso, né, quando passou esse período de seca, como é que a gente consegue se programar para um próximo ano, né? E aí a gente fica assim, será que vai ser igual? Será que não vai ser igual? Então a gente começa a ler muito, a gente estuda bastante coisa e ferramentas de apoio, né? Como o próprio I4C já traz, né? Bastante estudos também para a gente. Então, isso é uma forma de nos auxiliar a enxergar esses problemas climáticos futuros. Hoje, eu entendo que as pessoas começaram a se preocupar mais, porque elas estão vendo, né, as coisas acontecerem, mas eu penso que a nossa mentalidade ela tem que estar mais avançada, né? A gente tem que pensar assim, se hoje a gente está falando sobre algo que está acontecendo nesse momento, o que, que eu consigo me preparar para que os enxergando para o futuro, então como eu me preparo para esse futuro. Então acho que hoje a gente sente um pouco mais na pele de que a gente precisa estar à frente disso, que a gente precisa estar antecipado a essas questões. Então isso eu acredito que não é nenhum tipo de, como eu posso falar, é algo muito real, né? A gente precisa estar se antecipando a essas questões e não é questão de 1, 2 meses. A gente sabe que assim, tipo, 1 ano antes, né, a gente precisa estar pronto. Então, no caso da seca de Manaus, a gente trabalhou muito em questões de investimentos, até mesmo para a gente poder atender um volume que a gente sabe que vai ficar represado. Por exemplo, ali na área de Vila do Conde, até que isso passe para que Manaus possa continuar recebendo, né, normalmente as suas escalas. Então, a gente trabalha com esses números como uma forma de previsão para a gente poder estar preparado no momento que isso acontecer. Né? Então, a gente não quer correr o risco de não estar preparado. Perfeito. Se você que tiver um tempinho, quiser deixar uma mensagem final, assim, de tudo, ou um conselho para quem quiser seguir a carreira que você falou, que né, ninguém sonha em ser um gestor de pátios, de Uhum. container, é uma mensagem final, fica à vontade. Bom, agradecer a participação, Mariana, e ao time da I4C pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui da minha experiência, né, da minha atividade. Pessoas que de repente têm um interesse, né, na área portuária, pesquisem mais sobre o caderno Porto, né? Entendam que dentro de um terminal de containers existem as mais diversas e variáveis profissões possíveis. Né? Você não precisa ser somente alguém que estudou comércio exterior ou alguém que estudou logística. Aqui a gente tem engenheiros, economistas, advogados, enfermeiros, né? Tem time de segurança do trabalho, pessoal formado em farmácia, então administradores, vocês têm uma gama, né, de atividades que podem compor esse nosso time mais multidisciplinar que existe dentro de um terminal de containers ou dentro de um terminal logístico dentro de um porto. Então fica aí essa dica de que não existe uma atividade única. Né? Sim. E um exemplo prático do quanto que um programa de estágio
deu certo, né? Exatamente. Com Uma certeza. super profissional, super treinada depois de 15 anos, né? Aí, passo a passo, crescendo dentro da empresa. É bonito de acompanhar também a história, né, de carreira e evolução. Parabéns. É. Muito bom conversar com você, Evelyn. Por hoje é isso. E não esqueçam de compartilhar o episódio e até a próxima.